da pátria, mesmo depois da morte física. Continuam patriotas. Nesse afã de proteger os bons, esses militares lutam ferrenhamente contra as organizações do mal. E nessa luta eles não dão moleza. Capturam, jogam duro, e somente após o general ir até o nosso trabalho e ouvir as coisas que lá lhe foram ditas resolveu fazer uma experiência, aceitando que montássemos o posto de socorro e atendimento dentro de seu acampamento militar. A nossa ideia era atender e socorrer espíritos que já sofreram demais. Não importa o que eles fizeram. A misericórdia divina é ilimitada. E procuramos seguir essa linha de pensamento. A da misericórdia. De início o general não entendia e não aceitava a ideia de estarmos ajudando os maus que foram por ele capturados nas batalhas, os cientistas do mal, etc. Todavia, acabou deixando que fosse montado o posto de socorro na forma pedida por mim quando estive lá. O foco deles é capturar e manter presos espíritos perversos, psicopatas, e o nosso é recuperar esses espíritos, e em nosso trabalho já conseguimos convencer alguns a saírem da vida do crime no mundo espiritual. Em muitas reuniões mediúnicas espíritas isso acontece também, quando se tem doutrinadores preparados. Acredito que o general tenha me deixado entrar no seu acampamento militar e observar as coisas porque eu já fui militar. Na última encarnação fui oficial da Marinha dos Estados Unidos, homem de operações especiais, homem de ouro da Marinha, e durante a Segunda Guerra Mundial atuei como espião e homem de operações especiais. Matei incontáveis nazistas, como certa vez me contou um espírito amigo. Dei uma pequena contribuição para barrar a onda devastadora do nazismo, que ia dominar o mundo. Os espíritos verdadeiramente iluminados não pegam mais em armas, não matam, não fazem guerra. Isso fica a cargo daqueles que ainda estão em sintonia com o uso da força, que ainda se faz necessário em certos casos para impedir que o mal domine totalmente os bons. Não foram os espíritos iluminados que derrotaram os nazistas e os japoneses na Segunda Guerra, foram os soldados armados, valentes e aguerridos que tiveram que matar muitos soldados alemães e japoneses. Foram eles que livraram o mundo de coisas ainda mais terríveis. Até minha última vida, peguei em arma, matei, espionei, sabotei, etc. Lutei contra o mal com força total. Mas nesta vida atual não pego mais em arma, e sequer possuo uma. Minha luta agora é de outro tipo. Já estou ficando mais compassivo. Quero resgatar do caminho do mal a todos que eu puder. Todos nós passamos um dia por essa fase. Eu vim de lá, e fui resgatado. Agora é hora de retribuir fazendo o mesmo com outros irmãos menos esclarecidos. Nesta vida, fui neto, filho e irmão de militar do Exército, e estudei no Colégio Militar de Salvador durante 5 anos, 1972-1976, e mais 6 meses no Colégio Militar do Rio de Janeiro, 1971. Assim, dos 12 aos 18 anos estudei em colégio militar, e fui criado e educado por militar, tendo, portanto, uma formação militar rígida. Ainda sou meio militar. Ainda conservo certa rigidez e pontualidade no militar. Acho que isso me levou a ir visitar o acampamento militar no mundo espiritual. Não sei como fiquei sabendo dele. A lembrança disso não ficou no meu consciente. Interessante que eu fui apenas com uma colaboradora até lá. Não fui levado por ninguém, nem guiado por mentor algum de nosso trabalho, o que indica certa autonomia minha de atuação. Nós não mudamos rapidamente após o desencarne. Por isso um militar ainda continua com a mesma mentalidade militar logo depois da morte física. Eles se reúnem, se unem, montam trabalhos, quartéis e academias, constroem armas, combatem, aprisionam, guerreiam quase como se estivessem na Terra. Como sempre digo, a vida no mundo espiritual, ao menos nas regiões mais próximas da crosta planetária, não é tão diferente daquela que levamos aqui.
Há patentes, hierarquia, fardas, armas, veículos, etc., usados pelos militares desencarnados que atuam no plano espiritual acima do Brasil. Eles não estão protegendo os Estados Unidos, Israel ou qualquer outro país. Esses militares estão agindo como brasileiros, da mesma forma como agiam antes do desencarne. Acredito que outros países tenham também grupos de militares desencarnados fazendo a mesma coisa. O patriotismo e o amor ao país não desaparece de um dia para o outro. Mesmo vendo certos atos mais duros praticados por eles no combate aos maus, é bom saber que temos valorosos guerreiros lutando do nosso lado contra o mal, que ainda interfere demais na vida do plano físico, e que ainda domina uma grande região do mundo espiritual. O exército brasileiro está em alerta até no outro mundo. Na guerra entre o bem e o mal todos serão chamados a tomar partido, mesmo não pegando em armas. Ninguém poderá ficar em cima do muro na hora da separação entre o joio e o trigo. Os bons serão deixados aqui, e os maus serão levados embora. Precisamos começar a pensar de que lado ficaremos nessa guerra, pois disso resultará o nosso futuro, na Terra ou em mundo distante mais atrasado. Capítulo 14. O céu e o inferno. Céu e inferno são palavras e conceitos antigos na humanidade, e que possuem significados às vezes diferentes entre as pessoas, povos, religiões e culturas. Apenas para exemplificar, lembremos que para os antigos povos do norte da Europa, como os nórdicos, os vikings, o inferno era frio, ou melhor, gelado. Isso porque eles viviam em regiões extremamente frias, sobretudo no inverno, quando as temperaturas podiam chegar até os 20 graus negativos, o que para os povos do hemisfério sul do planeta era difícil de compreender, porque viviam no calor, e não conheciam o frio extremo. Por outro lado, os povos do sul, como os hebreus antigos, hoje judeus, os egípcios, os árabes, que viviam em regiões onde a temperatura podia alcançar os 50 graus, com 40 graus na sombra, tinham dificuldade em entender o que era o frio do norte, com temperaturas de 20 graus negativos. Como religião tem muito de cultura local, os povos das regiões quentes criaram a imagem do inferno como sendo um lugar extremamente quente. Assim, o inferno dos árabes, dos judeus, dos primeiros cristãos, dos babilônios, dos egípcios, etc., era quente. Falava-se no fogo do inferno, no fogo que nunca se apagava, em demônios colocando as almas no fogo que ardia sem cessar, etc. E esse é o inferno que herdamos das tradições judaico-cristãs no Ocidente. Já nas regiões frias, os povos idealizaram em suas religiões um inferno muito frio. Cada povo criou seu inferno particular, em sua mentalidade limitada e condicionada, sempre de acordo com seus valores, sua cultura, seu clima, etc. Da mesma forma aconteceu com o céu. Por isso há religiões que falam em céu jorrando leite e mel, em paraíso com muitas virgens para os homens fazem sexo à vontade, céu cheio de anjinhos nus, etc., etc., etc. Seria impensável a imagem de anjinhos nus no frio da Islândia, por exemplo. Há uma grande variedade de céus, e também de infernos, para todos os gostos. Cada um cria o céu e o inferno da maneira que acha que ele é o que deveria ser, e isso nem sempre está atrelado a uma realidade fática e física, em termos de um lugar existente no mundo espiritual. Depois de estudar várias religiões por mais de 30 anos, e vivenciar experiências fora do corpo também por mais de 30 anos, concluí muitas coisas a respeito de céu e de inferno, e é sobre isso que pretendo escrever aqui. No mundo espiritual de nosso planeta há muitas camadas de matéria, de energia, desde os espaços que ficam abaixo da crosta do planeta até muitos quilômetros acima dela. As diversas regiões do planeta têm no mundo espiritual, no plano astral, verdadeira réplica do plano físico, no tocante ao ambiente físico.
Em parte isso se deve ao pensamento emitido pelas mentes das pessoas encarnadas. Assim, nas regiões quentes, como na Arábia Saudita, no Iraque e no Irã, por exemplo, o mundo espiritual, ou plano astral, mais próximo do plano físico, é muito semelhante a este, e possui desertos, muita areia, e se tem a sensação de que a região é quente, porque os espíritos encarnados na região assim estão acostumados. Não poderia ser diferente. Um espírito que vive 50 anos no deserto quente e cheio de areia não se acostumaria, por exemplo, com o frio extremo se para uma região dessas fosse levado a oscilar-se e visse logo após seu desencarne. E da mesma forma um espírito não se acostumaria rapidamente saindo de uma região fria como a Islândia e se vendo de repente numa região desértica e quente como o Iraque depois de morrer. Os índios brasileiros quando desencarnam normalmente ficam um tempo em florestas no mundo espiritual. Tudo requer um tempo de adaptação. Normalmente, logo após a morte, vamos para lugares semelhantes à nossa zona física da última experiência na Terra. Desse modo, as cidades espirituais, ou colônias, como alguns preferem chamar, como nas obras psicografadas pelo espírito André Luiz, são muito parecidas com as cidades terrenas mais próximas. Nosso Lar, por exemplo, colônia tão citada no primeiro livro de André Luiz, e que dá nome ao primeiro livro da coleção, é a cidade espiritual que fica mais perto do Rio de Janeiro, cidade brasileira onde viveu André Luiz em sua última vida física, e é para lá que vão normalmente os espíritos encarnados na região, desde que, é lógico, tenham um padrão vibratório mínimo para poder chegar e viver lá. Muitos espíritas, e aí também já me incluí no passado, sonham em ir para nosso lar após a morte, como costumava dizer Divaldo Franco em suas palestras. Todavia, não é possível que todos os espíritas, nem todos os brasileiros adentrem os portões de nosso lar, que é apenas uma das inúmeras cidades espirituais só do Brasil. A cidade não poderia atender quase 200 milhões de habitantes, população atual do Brasil. Próximo a Salvador, por exemplo, existe uma cidade chamada Colônia Nova Esperança, da qual durante 9 anos ouvi os espíritos fazerem referência em uma reunião mediúnica da qual fiz parte entre 1978 e 1987, e para onde os mentores do trabalho sempre encaminhavam os espíritos atendidos na mediúnica. Se considerarmos que tanto Nosso Lar quanto Nova Esperança são apenas 2 colônias, ou cidades, mais perto da crosta terrestre, e que acima delas há outras mais elevadas, nas regiões superiores do mundo espiritual, teremos, só no Brasil, mais de 3.000 cidades espirituais só nas regiões mais baixas do mundo espiritual. São muitos milhares de cidades no Brasil e no mundo todo. Não há somente Nosso Lar no mundo espiritual. No mundo espiritual mais elevado há cidades cada vez mais avançadas, com tecnologias inimagináveis para nós na Terra, e onde não há doenças nem dor, sofrimento ou lamentações, desastres naturais, crimes, fome, e nada que aqui consideramos ruim. Para baixo, no entanto, há zonas escuras, frias, sem que se veja a luz do sol jamais, com ventos frios, sem muita tecnologia, sem estrutura social organizada, com dor, sofrimento, lamentações, muito choro e ranger de dentes, como dizia Jesus em seu tempo, ao se referir ao inferno. Há no mundo espiritual ao redor da terra realmente céus e infernos para todos os gostos, e cada um escolhe, inconscientemente, seu próprio céu, como também seu próprio inferno. Quando morrermos, ou seja, quando deixarmos de forma definitiva nosso corpo de carne, o corpo físico, nossas mentes e nossas vibrações nos levarão para cima ou para baixo, de acordo com o nosso padrão mental, emocional e psíquico. Nossa identidade espiritual é formada pelo conjunto de nossos pensamentos, nossas emoções e nossos sentimentos. Assim,
Da mesma forma que nossa impressão digital nos é única, também nossa vibração nos é igualmente única, e distinta de todas as demais. Desse modo, podemos reconhecer e identificar qualquer espírito no mundo espiritual pela sua vibração, mesmo que ele tente se esconder mudando de forma, e até mesmo quando estão encarnados em um novo corpo. Mas isso requer muita prática, experiência e vivência. Ao deixarmos o corpo pela morte, ninguém vai nos levar para o céu ou para o inferno. Nós aqui, inconscientemente, nos elegeremos para um ou para outro. Os mais atrasados, egoístas, vaidosos, orgulhosos, que só fizeram o mal aos outros, os criminosos contumazes, os corruptos e os corruptores automaticamente descerão, pela força da atração gravitacional de seus corpos espirituais mais densos, mais pesados, de forma um pouco semelhante ao que acontece com a matéria mesmo, que tende a descer, atraída pelo centro da Terra. Os mais evoluídos, tendo bons pensamentos, boas e equilibradas emoções, bons e puros sentimentos de amor ao próximo, jamais libertos do egoísmo, do orgulho, da vaidade, e que já trabalharam em prol da coletividade, por puro amor e compaixão, possuindo corpos energéticos menos densos, e mais sutis, mais leves, automaticamente subirão, e vão parar, mesmo sem que um anjo venha buscá-los, em zonas superiores, em regiões verdadeiramente paradisíacas, no paraíso, como muitos gostam de chamar. Não é preciso que um diabo venha buscar os maus para levar para o inferno, nem que Deus ou Jesus, ou qualquer outro líder religioso venha buscar a pessoa para levar para o céu. Cada um sobe ou desce, de acordo com a sua vida na Terra, de acordo com seus pensamentos dominantes, suas emoções, seus sentimentos, seu histórico de vida, suas ações, etc. Porque é tudo isso que vai construir nossa identidade energética e vibracional, que será nosso passaporte para o céu ou para o inferno. Para o padrão de vida que levamos na Terra, na maioria dos países, viver em uma cidade espiritual como em nosso lar, após a morte, já será estar no céu, no paraíso. E viver no chamado umbral ou abaixo dele é viver no inferno, mesmo que isso não seja eterno, como acreditamos. Ninguém entra no reino do céu de forma violenta, como dizia Jesus. Ou seja, não se adentra o céu pela força, invadindo, nem corrompendo os seres angelicais. É preciso ter merecimento, e ter vibração elevada. E, por outro lado, o diabo, na representação de algumas religiões, não precisa vir buscar os seus afilhados, os seus iguais, os seus simpatizantes. Os maus o buscam o tempo todo em vida, e fatalmente irão ter com ele e seus asseclas depois de deixarem o corpo físico pela morte. Acima de tudo, céu e inferno é uma questão de consciência, de ideal, de construção mental. Tornando-nos bons ou maus, mais evoluídos ou menos evoluídos, estaremos automaticamente nos inscrevendo para viver no céu ou no inferno após a morte. E temos o livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas também em relação a isso. Cuidemos melhor de nossos pensamentos, de nossas emoções, de nossos sentimentos, e busquemos nos livrar do egoísmo, do orgulho e da vaidade, e fazer o maior bem possível, se quisermos conquistar o passaporte para o céu. Se não fizermos isso, poderemos um dia nos surpreender com nossa chegada em uma região escura onde um diabo estará nos esperando com um grande sorriso nos lábios, e dizendo: chegou mais uma besta para o meu domínio. Cuidado com a vida que se leva, porque é isso que determinará o futuro de bem-aventuranças ou de desgraça e sofrimento para nós. Nós escolhemos no dia a dia de nossas vidas o céu ou o inferno para viver em vida e também após a morte. Capítulo 15. O mundo real. Quando assisti ao filme Matrix pela primeira vez, anos atrás, fiz um paralelo entre a vida no plano físico e no plano astral, ou seja, em outras palavras, entre o mundo material e o mundo espiritual. No filme, muito bom por sinal,
Os seres humanos haviam há muito sido dominados pelas máquinas inteligentes, que criaram um programa de computador ao qual conectavam os humanos que ficavam em um estado de sono profundo. Esse programa era chamado de Matrix. Matrix era um mundo artificial, virtual, mas que para os humanos passou a ser a única realidade. Todos aqueles que estavam aprisionados pelas máquinas e conectados ao programa Matrix não faziam realmente ideia de que estavam dentro de um mundo ou universo virtual. Aquilo era mesmo real para eles. O filme já começa mostrando que havia algumas pessoas que tinham despertado, e que tinham já se desconectado de Matrix, a exemplo de Morpheus. Quando Morpheus entra em contato com Neo pela internet, estando Neo na Matrix, como se aquilo fosse a realidade para ele, termina levando-o a despertar também, convencendo-o a tomar uma pílula, dentro de Matrix. Então Neo é resgatado fisicamente da plantação de humanos, onde estava dentro de uma espécie de incubadora, e é levado pelo pessoal da Resistência. Neo passa a perceber por fim que estava vivendo em um mundo irreal, virtual, e somente após o resgate passa a ter uma vida real, no corpo físico. O filme mostra que a maior parte da humanidade estava vivendo no mundo de Matrix, sem ter consciência de que estava dominada e de que vivia uma grande ilusão. Poucos haviam despertado, tomando a pílula, e passaram a lutar para libertar o resto da humanidade que ainda estava presa na ilusão de Matrix. Mais recentemente, assisti ao filme A Origem, que lida com coisas de certo modo semelhantes ao filme Matrix, só que em A Origem há um mundo real e um mundo dos sonhos, no qual algumas pessoas entram usando uma máquina para se conectar, o que se assemelha ao filme Matrix. No mundo dos sonhos do filme A Origem é possível influenciar aqueles que estão no mundo real, roubando-lhes ideias ou inserindo ideias em suas mentes, daí o título do filme, que em inglês significa inserção, de inserir, introduzir. Ao assistir A Origem, fiz igualmente um paralelo entre o mundo real físico e o mundo dos sonhos com o mundo material e o mundo espiritual. Isso me fez voltar aos meus 17 anos, quando comecei a fazer experiências que eu chamava de experiências de controle de sonho, após ler um pouco sobre parapsicologia. Naquela época eu me concentrava em um determinado lugar, pessoa ou situação, antes de dormir, colocando na mente que sonharia com aquilo que eu desejava, e isso acontecia mesmo. Depois de uns meses fazendo isso, comecei a me perguntar, e filosofar com meu irmão Jorge, meu primeiro companheiro de filosofia nesta vida, se na verdade não era este mundo apenas um sonho e o mundo dos sonhos é que seria a realidade. Hoje, depois de ter assistido várias vezes Matrix, e ter visto A Origem, volto a refletir sobre isso, ou na verdade confirmar todas as minhas certezas. Há muito que penso realmente, e coloco isso claramente no volume 3 do meu livro Sanakhan, Um Mestre no Além, que o mundo espiritual é que é o mundo real, o mundo original, e este plano material, plano físico, este mundo material é que é uma espécie de sonho, uma espécie de Matrix. Ao assistir ao filme Nosso Lar, ouvi o personagem André Luiz, espírito desencarnado, dizer em determinado momento que aquele mundo onde ele estava, o mundo espiritual, era o mundo real, e que passamos temporariamente pelo mundo material. É exatamente isso. É assim que penso hoje em dia. Fazendo um paralelo com o filme Matrix, podemos dizer que a maioria da humanidade ainda está dormindo, não fisicamente, como no filme, mas consciencialmente, sem perceber que está num mundo temporário, provisório, que é o mundo material, sendo esse mundo material Matrix. Poucos humanos, considerados estes como sendo os espíritos encarnados, já tomaram a pílula e despertaram para essa verdade. Ainda são mesmo muito poucas as pessoas que se sentem espírito, e sabem que estão neste plano material apenas temporariamente, de passagem, e que sabem que isso aqui não é o real, ou pelo menos percebem que esta dimensão física não é mais real do que o mundo espiritual.
A grande maioria vive ainda uma grande ilusão, achando que estão vivendo a única realidade possível e existente, como as pessoas na Matrix antes de tomarem a pílula. Como no filme A Origem, muitos estão sonhando e não percebem que estão sonhando. Não sabem separar o sonho da realidade. Nós somos espíritos, não corpo. Nós temos um corpo, ou vários corpos, se preferirem. Se hoje uma imensa catástrofe destruísse totalmente o planeta físico, isso não afetaria o mundo espiritual, que continuaria existindo. A morte física não afeta o espírito, do ponto de vista de sua existência. Só o corpo físico morre, e se desintegra. E ocorrendo a morte física, o espírito, que é sede da consciência, continua vivo, pensando, agindo, experimentando. Muitas vezes passamos 100 ou 200 anos no mundo espiritual, e então encarnamos e vivemos neste plano material durante 50 a 70 anos. No início, quando ainda somos espíritos jovens, iniciando nossa evolução, passamos mais tempo no mundo material, encarnado, do que no mundo espiritual. Mas na medida em que vamos crescendo, evoluindo mais, isso se inverte, e passamos muito mais tempo no mundo espiritual do que no mundo físico. Há espíritos que estão sem reencarnar há 1000 ou 2000 anos, como Jesus e outros. Tomei a pílula quando tinha 19 anos. Foi quando comecei a ler sobre projeção astral. E logo, de imediato, quis experimentar as saídas astrais por mim mesmo. Não queria apenas um conhecimento teórico sobre isso. Queria vivenciar a saída do corpo de forma consciente e conhecer o mundo espiritual já antes mesmo de morrer fisicamente, já que isso era possível, como diziam alguns autores. Se alguns diziam e escreviam que estavam saindo do corpo e viajando pelo plano astral, pelo mundo espiritual, então eu também poderia fazer isso. Li, tentei, pratiquei, criei minha técnica, ajustando conhecimentos sobre relaxamento que aprendi com a Hatha Yoga, e comecei a sair conscientemente do corpo físico. Um mundo fantástico se descortinou à minha frente. Um mundo inteiramente novo, desconhecido, em parte muito semelhante a este plano físico, mas em parte muito diferente, como fui vendo aos poucos. O grande problema que me aconteceu foi que gostei tanto do outro mundo que passei a conhecer que comecei a viver para sair do corpo. Passava o dia pensando em sair do corpo, fazendo práticas de yoga, exercícios respiratórios e outras coisas, tudo pensando apenas em sair do corpo de noite. Meu foco, em vida, aos 20 anos, passou a ser o mundo espiritual, e então descuidei de minha vida material. Abandonei a faculdade de arquitetura, queria ir para a Índia, isolei-me dos amigos, pouco convivia com minha família, etc. Foi um desequilíbrio total nesse sentido. Saía realmente do corpo conscientemente quase todos os dias naquele tempo, mas estava vivendo mais a vida de desencarnado do que a de encarnado, invertendo a situação, e perdendo algumas experiências importantes do mundo físico. Precisei dar uma parada. E depois de um tempo retomei a caminhada projetiva de forma mais equilibrada. O mundo material é também importante, ou não existiria. Não estamos aqui sem um sentido, à toa, como se diz. Há um propósito para estarmos encarnados aqui agora, neste planeta. Todavia, devemos tomar a pílula. Precisamos despertar. Por mais que este mundo seja real para nós agora, enquanto estamos encarnados, e para muitos ele parece ser a única realidade mesmo, na verdade ele é como Matrix, e é temporário. O corpo físico é temporário, envelhece, é frágil e está sujeito a doenças e à morte. Podemos, ao contrário, viver 500 anos no mundo espiritual em um corpo mais perfeito, sem envelhecer, sem adoecer e sem morrer. Isso é maravilhoso. Precisamos viver no mundo físico, entendendo as razões de aqui estarmos agora, vivenciando aquilo que precisamos vivenciar, aprendendo, mas sem perdermos a razão,
sem perdermos a consciência de que em verdade somos espíritos, não apenas corpos frágeis, e que estamos aqui de passagem, apenas temporariamente, e que em breve retornaremos ao mundo original, o mundo verdadeiramente real, que é o mundo espiritual. O mundo material que conhecemos é como Matrix. Não se esqueça disso. Desperte. Tome a pílula. Ao voltarmos para o mundo real, o mundo original, que é o mundo espiritual, lembraremos de tudo isso, de toda a nossa vida e de todas as nossas experiências neste mundo material, como hoje nos lembramos dos nossos sonhos, que muitas vezes são lembranças dos momentos em que estamos no mundo espiritual enquanto nosso corpo físico dorme. O mundo real é o mundo espiritual. Quando estamos sonhando, muitas vezes estamos vivendo no mundo real, no mundo espiritual, e quando acordamos dizemos que sonhamos, fazendo uma verdadeira inversão. Mas isso só acontece enquanto não tomamos a pílula da consciência. A projeção astral ou desdobramento foi o caminho para mim, foi a minha pílula para despertar para outra realidade. Depois que comecei a sair do corpo de forma consciente, passei a ter certeza, não mais meramente acreditar, que existe mesmo outro mundo, outra dimensão, e que ela é mais real do que esta dimensão chamada de material, que hoje para mim é apenas Matrix. Capítulo 16. Para que reencarnar? Por que precisamos reencarnar? Perguntam-me com frequência pessoas que não têm a mesma certeza que eu em relação à vida após a morte, ou pelo menos em relação à necessidade de o espírito voltar a nascer na carne. Como tenho escrito repetidas vezes, o mundo espiritual é o mundo original. Então, se o mundo espiritual é o mundo original, por que precisamos encarnar no mundo material? A pergunta tem certa lógica, dentro da ótica ainda limitada de quem formula a pergunta, evidentemente. De fato, se o mundo espiritual é o mundo permanente, indestrutível, que sobreviveria até uma explosão nuclear na Terra, e é o mundo original, o mundo real, por que razão precisaríamos nos revestir de um corpo de carne e nascer na Terra? Por que não ficamos permanentemente no mundo espiritual? A palavra reencarnar significa encarnar de novo, encarnar novamente. E encarnar significa revestir-se de um corpo de carne. Assim, só podemos falar em reencarnação em relação a alguém que já encarnou antes, ou seja, a palavra reencarnação só pode ser usada a partir da segunda vida física. Encarnar para quê? E reencarnar para quê? Uma obra que nos dá uma boa visão sobre o surgimento do psiquismo humano, ainda que não seja muito fácil de entender, é a Grande Síntese, de Pietro Baldi. Ele nos mostra como o psiquismo, que entendo ser o mesmo princípio inteligente citado em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, surge na vida orgânica de dentro para fora. Quando moléculas se juntam para formar a primeira célula primitiva, o psiquismo ou princípio inteligente sai de dentro da própria matéria, vindo de uma dimensão mais sutil interna, e esse princípio inteligente intelectualiza a matéria. E tudo sai do absoluto, sai de Deus. Nele estão todos os princípios, sejam materiais ou espirituais. A matéria tem a sua origem no Criador tanto quanto o espírito. Falar em princípio material ou princípio espiritual é falar de Deus, do Criador, do Absoluto. Ele está em tudo. Tudo está nele. Não há nada fora dele. Quando a vida surgiu na Terra, há 4 bilhões de anos, com o primeiro organismo unicelular simples, o psiquismo ali já estava presente, e, com o passar do tempo, e com experimentação na matéria, esse princípio inteligente, ou psiquismo, foi se desenvolvendo, passando a ocupar novos corpos unicelulares, e depois esse princípio inteligente passou a se ligar a organismos multicelulares mais complexos, e então passou a nascer em plantas simples, e em seguida em animais simples, etc., até chegar aos símios e em seguida ao homem. Não vamos aprofundar essa questão por ser muito complexa e longa, e por fugir ao objetivo desta obra. Aqui, somente nos interessa a reencarnação dos seres humanos.
O que chamamos de espírito, normalmente, é o ser que já está evoluindo no reino humano. Todavia, sabemos que ele não surgiu do nada quando os hominoides apareceram na Terra. Se pensarmos em uma criança que com o tempo se torna adolescente e depois jovem, e em seguida adulto e mais adiante idoso, não conseguimos vislumbrar de modo algum o momento exato, o dia exato, em que a criança se tornou adolescente, este se tornou jovem, adulto e depois idoso. A transição é muito lenta, e por isso é imperceptível. Da mesma forma, a transição de nossos antepassados símios para os humanos também foi muito lenta. E foi imperceptível. O símio não dormiu animal e acordou humano no dia seguinte. Nenhum símio do sexo feminino engravidou de um símio macho e deu à luz um humano. O processo de transição das espécies foi muito lento. O princípio inteligente, se assim preferem chamar, individualizado ou não, segundo as crenças de cada um, evoluiu durante bilhões de anos, das primeiras células até o homem primitivo. Com essa longa trajetória, a inteligência foi se desenvolvendo gradativamente, até se tornar o que hoje chamamos de espíritos, estando já no reino humano de evolução. Como a matéria ainda é resistente ao manejo, era e continua sendo de difícil modificação, requerendo sempre esforço e trabalho para o seu manuseio. Com isso, a inteligência do ser foi se desenvolvendo, e o cérebro físico crescendo de tamanho. A necessidade de sobrevivência, com coleta de frutos e raízes, e depois com a caça, e fabricação de objetos como pedras cortantes, lanças, machados, etc., foi lentamente exigindo do novo ser que estagiava na Terra maior raciocínio, mais pensamentos, mais ideias, etc. O que chamamos de humanidade é fruto de milhões de anos de exercício mental para a sobrevivência. A inteligência do homem moderno começou a se desenvolver ainda nas cavernas, há pelo menos 1 milhão de anos atrás. Ainda que pensemos somente na fase humana de evolução, temos pelo menos 1 milhão de anos nascendo e renascendo na Terra, no mundo material, como ser humano, desde que ficamos de pé e adotamos essa posição definitiva. Temos não milhares de encarnações, mas milhões de encarnações, apenas como seres humanos. Se pensarmos em 1 milhão de anos de existência do ser humano, desde o primeiro humanoide, e pensarmos em uma encarnação a cada 100 anos, o que é pouco, teremos 10 milhões de encarnações. E mesmo que pensemos que os humanos somente nasceram há cerca de 200 mil anos, com o homem de Neandertal, que já era mesmo humano, que já enterrava seus mortos, tendo uma encarnação a cada 100 anos, teremos aí nada mais, nada menos, que 2 milhões de encarnações humanas. São 10 encarnações a cada 1000 anos, vezes 200 mil. Todavia, o progresso inicial foi muito lento, com poucos ganhos em termos de aprendizado, e por isso não nos lembramos mais dessa época remota de nossa existência espiritual. O aprendizado maior começou mesmo com o surgimento da chamada civilização, com a vida mais complexa, com um número maior de pessoas vivendo em uma área comum, dividindo a vida, os bens, o fruto do trabalho, etc. Aprendemos também nos períodos em que passamos no mundo espiritual, entre duas vidas, entre duas encarnações. Porém, há necessidade de aprendizado em contato com a matéria mais bruta, mais resistente, que é aquela que compõe o mundo material, o mundo físico. Além disso, entre duas vidas fazemos planos, e quando estamos encarnados, ou reencarnados na Terra, no plano físico, testamos nossos aprendizados. No mundo espiritual não podemos mentir, dissimular, etc., como no mundo físico. Assim, só somos realmente avaliados por nós mesmos e por aqueles que cuidam de nossa evolução quando estamos submetidos aos limites da matéria. Na matéria muitas vezes sofremos a expiação de nossas faltas, e também somos colocados à prova, diante de nossas programações e projetos reencarnatórios. Precisamos ainda nascer, e renascer muitas vezes,
pois ainda temos muitas coisas para aprender. A cada vida novos aprendizados, novos resgates, novas expiações, quando necessários, tudo visando o nosso progresso. Nenhuma encarnação está vazia de significado, de razão de ser. Mesmo quando nascemos com retardamentos mentais, deformidades físicas, deficiências físicas, etc., há um propósito por trás disso. Alguém que abusou muito da inteligência utilizando-a para o mal pode pedir para nascer retardado, para não cair novamente no mesmo erro. Ou pode nascer, reencarnar, compulsoriamente nessa condição para aprender certas coisas necessárias. Já conheci um espírito que se apresentava como caboclo para o grupo mediúnico, mas ele contou que antes tinha sido um filósofo muito inteligente, mas muito vaidoso e orgulhoso, e que isso o havia prejudicado muito, e causado dor e sofrimento, e por isso pediu para nascer como caboclo para poder desenvolver a simplicidade e a humildade. Conheço vários casos semelhantes a esse. Quantos reis arrogantes, orgulhosos e vaidosos que humilhavam seus súditos e os maltratavam vieram depois como simples camponeses, operários, quando não como mendigos, para que, pedindo esmolas, desenvolvessem a humildade. Donos de escravos vieram depois em outra vida como escravos para provarem do mesmo veneno que destilaram, e sofrer as mesmas agruras que impuseram a outros. Sentirem na pele o que fizeram outros sofrerem. Receberem chicotadas da mesma forma como mandavam fazer antes a seus escravos em uma encarnação anterior. Em cada vida um aprendizado. Não há encarnação inútil. Ora homem, ora mulher, ora branco, ora negro, ora índio, ora asiático, ora rico, ora pobre. Tudo é aprendizado apenas. O espírito não tem cor, não tem sexo permanente, e nada possui a não ser a si mesmo. A reencarnação é mesmo necessária. O aprendizado no mundo material, enquanto encarnado, não é o mesmo do mundo espiritual, que é um mundo de matéria mais maleável, menos bruta, e menos resistente. O trabalho no mundo físico é mais bruto, mais sofrido, e leva ao desenvolvimento da inteligência de uma forma que não acontece no mundo espiritual. Aqui, quando reencarnamos, estando em novo corpo de carne, esquecemos o passado, esquecemos as vidas anteriores, e com isso temos sempre novas oportunidades de recomeçar, e reparar erros do passado. Encarnamos lado a lado com antigos inimigos, que pode ser um irmão ou um filho, e muitas vezes assim, com essa estratégia, conseguimos nos reconciliar com eles. Sem a reencarnação, seria muito mais difícil dois inimigos se reconciliarem com a plena lembrança do que o outro fez. O esquecimento do passado, a amnésia reencarnatória, é verdadeira benção divina que nos permite conviver lado a lado com antigos adversários e com eles nos reconciliar. Antigos e ferrenhos inimigos colocados na condição de pais e filhos muitas e muitas vezes se tornam amigos, se reconciliam, devido ao amor entre pais e filhos, sobretudo dos pais para os filhos, por ser um amor verdadeiramente incondicional. Mesmo maltratados pelos filhos, raríssimos pais, pai e mãe, não perdoam, e quase nunca deixam de amar seus filhos, por mais imperfeitos que eles sejam. O esquecimento do passado, junto com o amor materno ou paterno, fazem verdadeiros milagres, e isso, por si só, já justifica a benção da reencarnação e do esquecimento do passado. Depois, mais maduros, os espíritos poderão, no mundo espiritual, lembrar seu passado, e até dar risada do que fizeram um ao outro, como faço com um irmão meu, ainda encarnado. Desenvolver a inteligência e o sentimento do amor. Esse é o objetivo básico da reencarnação. Mais evoluídos, no futuro mais distante não precisaremos reencarnar com tanta frequência nesta dimensão mais material, e ficaremos mais tempo no mundo espiritual, e voltaremos ao mundo material só de vez em quando em missão, como fazem os seres mais evoluídos. Poderemos voltar à Terra física a cada 300, 400, 500 anos ou mais, apenas em missão.
Hoje, voltamos à carne uma ou duas vezes a cada 100 anos, por causa de nossas necessidades kármicas, de nossos resgates, e por causa da grande necessidade de reparação do mal que fizemos aos outros e a nós mesmos, e da necessidade de reconciliação, pois deixamos um imenso rastro de ódio, destruição e inimizade no passado sombrio de todos nós. Não devemos fugir da reencarnação. Devemos perguntar a Deus se ainda precisamos reencarnar. E deixar que Ele decida o que é melhor para nós, para nossa evolução, e para a nossa felicidade. Ele sabe melhor do que nós, que ainda somos pequeninos e ignorantes, sobre as nossas necessidades de reencarnar. Conclusão. Está na hora de fechar esta singela obra. Não tive a pretensão de dizer tudo o que existe no mundo espiritual, simplesmente porque não sei tudo sobre ele, nem o conheço integralmente. Ao longo de nossa trajetória, nos últimos dias, escrevemos sobre a geografia do mundo espiritual, sobre o corpo espiritual, sobre a população do mundo espiritual, sobre a vida no mundo espiritual, sobre o que nos acontece logo após a morte, sobre o trabalho no mundo espiritual, sobre o estudo no mundo espiritual, sobre as organizações do mal, sobre os trabalhadores do bem, sobre o intercâmbio com os desencarnados, sobre os encarnados visitando o mundo dos espíritos, sobre a existência de tecnologia no mundo espiritual, sobre a guerra entre o bem e o mal, sobre o céu e o inferno e finalmente sobre a razão da reencarnação. Tentamos dar o melhor panorama possível do mundo espiritual, dentro daquilo que conhecemos até hoje, tanto de livros como decorrente de vivências de projeção astral ou desdobramento e de experiências em reunião de intercâmbio mediúnico. Por mais que pensemos, e até mesmo acreditemos, que sabemos muita coisa sobre esse outro mundo invisível para os olhos da carne, em verdade nosso saber sobre ele ainda é muito pequeno. O mundo espiritual é muito maior, no seu todo, do que o mundo físico. Em nossas experiências fora do corpo, temos nossos limites. Não podemos descer às regiões mais baixas, mais escuras, sozinho, e nem todos têm permissão para descer com a proteção devida e autorizada, e não conseguimos subir para as regiões mais altas do mundo espiritual, onde habitam os espíritos mais evoluídos, porque nossos corpos espirituais ainda são muito densos para isso. Assim, nossa observação direta e pessoal fica meio limitada entre a periferia das regiões escuras e um pouco acima da crosta terrestre, onde ficam cidades espirituais como a conhecida Nosso Lar. Todavia, há inúmeros livros psicografados descrevendo as regiões mais baixas. Mas não há obras descrevendo em detalhes as cidades espirituais do mundo espiritual superior. Desse modo, sabemos um pouco sobre os abismos, sobre as trevas, mas quase nada sabemos sobre o céu, sobre o paraíso, sobre as regiões celestiais. No entanto, o pouco que já sabemos é, creio eu, suficiente para nos encorajar a crescermos espiritualmente, a evoluirmos, a desejarmos e almejarmos o paraíso das zonas superiores, e não o inferno das regiões abismais. O mundo espiritual parece ter algo em torno de 30 bilhões ou mais de habitantes, e a Terra física hoje comporta 7 bilhões de encarnados. Assim, a população do outro mundo é muito superior à população de espíritos encarnados, o que já é suficiente para nos mostrar que o mundo espiritual é mais importante no contexto global do planeta do que o mundo material. São cerca de 5 desencarnados para um encarnado. Vimos como vivem, basicamente, os espíritos no mundo espiritual, a depender de sua condição interior, e como nosso estado de espírito afeta nosso corpo espiritual. Apesar de todas as religiões pregarem a existência de um mundo espiritual, apenas variando o nome que lhe dão, como céu, paraíso, etc., para as regiões boas, e normalmente inferno para as regiões ruins. Na verdade, pouca gente no mundo conhece alguma coisa desse outro mundo para onde irão após a morte. Poucos religiosos conhecem o mundo espiritual. É certo que todos os religiosos acreditam na vida após a morte.
Todos acreditam na imortalidade da alma. Mas poucos se interessam em procurar saber sobre esse outro mundo que será sua morada futura. Cristianismo, budismo, hinduísmo, judaísmo e islamismo, as 5 maiores religiões do mundo em número de seguidores, não apresentam a seus fiéis quase nenhum conhecimento acerca do céu, acerca do paraíso. Dessa forma, a maior parte da população da Terra morre ignorante sobre o que lhe acontecerá após a morte. Se as religiões não dão ao ser humano esse conhecimento, a ciência muito menos. Como a ciência passou a ser dominada por materialistas após o movimento positivista, toda sua orientação de pesquisa está estritamente voltada para a matéria e seus fenômenos. No passado, cientistas como William Crookes, Alexander Aksakov, Alfred Russel Wallace e vários outros, todos renomados pesquisadores em seu tempo, pesquisaram sobre o espírito, sobre materialização de objetos, sobre materialização de espíritos, sobre transporte de matéria e outras coisas. E eles inclusive escreveram muitos livros sobre isso. Mas como isso já faz muito tempo, foram simplesmente esquecidos. Hoje, não se vê mais cientistas com a mesma abertura mental que esses homens de ciência do passado. As pesquisas atuais estão voltadas, quase que exclusivamente, para a matéria, e ninguém sequer se arrisca a tentar investigar o além, com medo da reação da comunidade científica. É ela quem dita os rumos das pesquisas. E isso é feito com muito preconceito. Vemos ideias sobre o que alguns chamam de realidade alternativa, universo paralelo, etc., de forma um pouco parecida com a ideia espiritualista do mundo espiritual, mas não idêntica. Na realidade alternativa, haveria um universo paralelo onde existiriam seres iguais a nós, mas vivendo de forma diferente, de forma muito parecida com o que mostra o filme O Confronto, com Jet Li. A série de TV Fringe também trabalha com essa ideia da realidade alternativa, do universo paralelo. O mais interessante é que a ideia da realidade alternativa ou dos universos paralelos não é em nada menos complexa ou menos fantástica do que a ideia do mundo espiritual e dos espíritos habitando esse outro mundo. Mesmo assim, as pessoas preferem a ideia mais mirabolante. Preferem falar em universos paralelos, em realidade alternativa, porque parece mais bonito, parece mais científico. No entanto, não existe absolutamente qualquer comprovação científica do que alguns chamam de realidade alternativa ou sobre universos paralelos. No fundo, as teorias sobre a existência de universos paralelos são tão especulativas quanto as afirmações dos espiritualistas sobre a existência de planos ou dimensões, como o plano astral, plano mental, ou mundo espiritual. Se não há prova científica de que realmente o mundo espiritual existe, tampouco existe prova de que existam os universos paralelos na forma das teorias científicas. Todavia, quando um físico teoriza sobre isso, todos aceitam. Mas quando as pessoas falam disso desde o início da humanidade, é apenas religião, é misticismo, não é científico. No dia em que os cientistas da área física descobrirem o que nós espiritualistas já sabemos há tanto tempo, ficarão surpresos, e correrão a comprar os antigos livros espiritualistas, ou então tentarão simplesmente negar e esconder todas as evidências, como muitos cientistas materialistas já fizeram no passado, para não darem o braço a torcer. O orgulho e o ego atrapalham demais. O mundo espiritual, ou plano astral, como muitos gostam de chamar, é um universo paralelo. É outra realidade, paralela a esta na qual vivemos no mundo material. Podemos dizer também que o mundo espiritual é uma realidade alternativa. Pessoas que moram nesse outro mundo podem vir aqui nesta dimensão física e se comunicar conosco. E elas vêm mesmo. Os seres do outro universo ditam livros e mais livros para nós, deste universo, através da conhecida psicografia. Incorporam em médiums de psicofonia e conversam abertamente conosco. Tornam-se visíveis para nós, materializados,
ou visíveis para os clarividentes. Fazem-se ouvir pelos clareaudientes. Movimentam objetos, transportam objetos, transporte de matéria, materializam-se, materialização de espíritos, etc. Por outro lado, nós do lado de cá, do mundo material, do plano físico, também visitamos quase que diariamente o mundo espiritual, esse outro universo paralelo, através da saída do corpo, mesmo não tendo uma boa recordação ao retornarmos ao corpo ao acordarmos. Há um permanente intercâmbio entre os dois mundos, entre as duas dimensões, entre os dois universos. Todos nós podemos desenvolver a projeção astral, o desdobramento, mesmo que em grau reduzido, e podemos ir até o mundo espiritual para conhecê-lo e explorá-lo. Não precisamos ficar presos e limitados aos livros escritos pelos outros. Aprendamos a sair do corpo conscientes, ou a interpretar os sonhos que são lembranças das idas até esse outro mundo, o mundo espiritual. Conhecer o mundo espiritual é conhecer o mundo de onde viemos e para onde vamos após a morte do corpo físico. A morte é a maior certeza que temos na vida. Então, se podemos começar agora mesmo a conhecer o lugar para onde iremos após a morte, por que esperarmos a morte acontecer para termos tantas surpresas, e demorarmos mais na adaptação ao novo, velho mundo? Das 24 horas de um dia, 8 horas dormimos, e vamos para o mundo espiritual. Isso representa 1/3 das 24 horas. Assim, vivemos 1/3 do dia lá, e 2/3 aqui. Em uma vida de 60 anos, passamos 20 anos no mundo espiritual. Isso não é pouco. Vamos estudar mais, e ler mais sobre esse mundo que parece ser o mundo original, de onde saímos, e para onde com certeza retornaremos. E vamos também aprender a ir até lá de forma consciente quando nosso corpo de carne estiver dormindo e se refazendo. A alma não precisa dormir quando o corpo dorme. Espero ter dado ao leitor uma visão razoável sobre o que aprendi até hoje sobre o mundo espiritual, e que faça bom uso desse conhecimento, tanto para si próprio quanto para os outros. Muita paz. Fim.